Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Tulux e hoje vou falar sobre um tema muito interessante e pouco conhecido pela maioria das pessoas, a Guiana Brasileira. Se você quer saber mais sobre esse tema, esse vídeo é especial para você. Se você mora, se vive na região norte e quer saber como esse assunto se conecta com a história do Brasil, eu tenho certeza que você irá gostar desse vídeo. Então, sem demora, te convido a acompanhar essa história comigo. Vamos lá? A história da Guiana Brasileira começa no século XVIII, quando essa região foi reivindicada por Portugal como parte do seu império colonial. Naquela época, essa região, que ficava no extremo norte do território conhecido como América Portuguesa, era reconhecido então como Guiana Portuguesa. E nesse contexto fazia parte da capitania do Grão-Pará em Maranhão, totalizando uma área de aproximadamente 140 mil quilômetros quadrados. E essa condição se adequava aos interesses expansionistas de Portugal na época, que contou inclusive com a construção da imponente fortaleza de São José do Macapá em 1764, no processo de militarização da fronteira da América Portuguesa, proposto pelo Marquês de Pombal. Já no século XIX, essa região foi alvo da disputa territorial, especialmente entre o Brasil e a França. Em 1831, já concretizada a independência do Brasil e já passadas as guerras napoleônicas, a França reivindicou a Guiana Brasileira como parte do seu território colonial. Nessa ocasião, os franceses alegavam que a Guiana Brasileira deveria estar conectada com o território da Guiana Francesa, que pertencia à França. Se você está gostando dessa aula de história, não deixe de registrar sua presença através de um comentário, de um curtiu ou compartilhando esse vídeo com pessoas que gostariam ou que deveriam ter acesso a esse conteúdo. E se você está assistindo esse conteúdo pela sua Smart TV ou pelo seu computador, pegue o seu celular e se inscreva no canal. Todas as semanas eu disponibilizo uma aula de História e Humanidades que irão promover reflexões e que irão aumentar o seu repertório histórico. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de fazer parte dessa ampla rede de discussão histórica. Recado dado, vamos voltar para a história da Guiana Brasileira. Essa disputa territorial que envolvia a Guiana Brasileira só foi resolvida a partir de 1900, quando um acordo foi assinado entre o Brasil e a França. E nesse momento surge a figura ilustre do Barão do Rio Branco, de nome verdadeiro José Maria da Silva Paranhos Júnior. Barão do Rio Branco era um diplomata experiente e habilidoso, já consagrado pela sua atuação na questão de Palmas, em 1895, uma região que ficava entre o Paraná e Santa Catarina e era uma área de litígio com a Argentina. E devido ao seu prestígio, o Barão do Rio Branco foi nomeado para assumir a missão do Amapá, que teria arbitragem suíça e com grande vantagem para a França, que nessa ocasião contava com o apoio de Vidal de la Blache, um dos geógrafos mais conhecidos da época. O Barão do Rio Branco, no entanto, teve um desempenho exemplar e fundamental para a resolução da questão da Guiana. E essa atuação de Rio Branco é considerada por muitos estudiosos como a maior realização, o maior feito da carreira de Rio Branco até então, já que naquela época a situação litigiosa entre a França e o Brasil já se arrastava há algumas décadas. Tanto é que um dos intelectuais mais respeitados do Brasil naquele momento, o jurista Rui Barbosa, teceu o seguinte comentário sobre Rio Branco: hoje, literalmente do Amazonas ao Prata, há um nome que parece irradiar por todo o círculo do horizonte um infinito de cintilações, o do filho do emancipador dos escravos, duplicando a glória paterna com a de reintegrador do território nacional. Em 1900, o Tratado de Paris foi assinado e definiu os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa e garantiu o fim da disputa territorial travada entre Brasil e França, onde o Brasil reconhecia a soberania francesa sobre a Guiana Francesa e, em troca, a França reconhecia a soberania do Brasil sobre a Guiana Brasileira. A atuação assertiva do Barão do Rio Branco foi fundamental para solucionar essa questão, pois foi através de sua brilhante atuação
que o Brasil conseguiu superar um entrave diplomático e encontrou uma solução aceitável para as duas partes, evitando inclusive um conflito armado. A Guiana Brasileira foi historicamente uma região que esteve no centro das disputas territoriais entre França e Brasil. E de fato, toda essa disputa se justificava. Afinal de contas, a Guiana Brasileira é uma região rica em recursos naturais, como ouro, diamante, bauxita e outros minérios, além de contar com uma grande biodiversidade de fauna e flora. Já em 1943, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, a Guiana Brasileira foi transformada em 13 de setembro desse mesmo ano em território federal do Amapá. A criação dos territórios federais nesse período visava fortalecer a presença do Estado brasileiro nas regiões fronteiras, nesse caso especificamente da região norte, considerada estratégica tanto do ponto de vista geopolítico quanto em termos de potencialidade de recursos naturais. E o território federal do Amapá, que antes pertencia ao estado do Pará, foi criado no contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas, que também criou outros territórios federais, como Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu. O território federal do Amapá fazia fronteira com a Guiana Francesa e dava acesso direto ao Mar do Caribe, facilitando assim o comércio com países que estavam nessa região. O território federal do Amapá era formado por uma área de aproximadamente 140 mil quilômetros quadrados e era administrado diretamente pelo governo federal, sendo Macapá a sua capital. Durante o período em que foi território federal, a Guiana Brasileira passou por um processo de desenvolvimento econômico e social, com investimentos em infraestrutura, saúde, educação, transporte e outras áreas. E em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal do Brasil, o território federal do Amapá deixou de existir, surgindo em seu lugar o Estado do Amapá. E a partir daí, a Guiana Brasileira deixou de existir como uma entidade administrativa separada e passou a ser parte integrante do Estado brasileiro. A Guiana Brasileira, ou Amapá, é uma região do Brasil riquíssima em história e cultura, que desempenhou um papel importantíssimo na formatação da fronteira norte do que hoje é o Brasil. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco mais da história dessa importante região. E se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, eu vou deixar como sugestão um outro vídeo que eu já gravei, que tem como tema a Revolução Acreana, um momento importante de nossa história que também contou com uma atuação decisiva do Barão do Rio Branco. Eu espero você lá. Obrigado e até breve. Tchau, tchau.